Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, nossa leitura orante, contexto de João 15, de 18 a 21. Disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo, por isso, vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que beleza nós ouvirmos de Jesus a graça de que, ao anunciar o envio dos seus discípulos, o que ele estava ensinando, formando os seus discípulos, ele estava comparando aquilo que ele sofreu aos seus discípulos também passariam. Ou seja, tem com essa unção a mesma graça que Jesus. Jesus dá aos seus discípulos uma unção tal que aqueles seus opositores serão opositores também dos seus discípulos. Isso é sinal de que, de fato, eles estão como servos. E quando ele diz, o servo não é maior do que o seu senhor, ele está dizendo, o servo não está isento dos sofrimentos que o Senhor passou. E aqui é uma beleza muito grande, até para nós valorizarmos mais ainda a nossa igreja. A igreja fundada por Jesus, a igreja que ele escolheu os apóstolos para constituir a igreja a partir de um deles, quando ele disse, Simão, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, ou seja, deixa de ser Simão, passa a ser agora o Pedro, o primeiro Papa. E ele dá a unção aos seus discípulos, mas com essa unção, ele os iguala em missão à sua. Serão perseguidos, serão incompreendidos. E é interessante que quando Jesus usa aqui a expressão o mundo, ele não está falando do mundo criado por ele, por Deus, mas do mundo corrompido, aquele mundo que se corrompeu pelo pecado. E o pecado é, sim, o grande opositor de Jesus. O pecado é o grande opositor da igreja, o grande opositor dos discípulos. E o pecado vos odeia, o mundo vos odeia, disse Jesus. Sim, todo aquele discípulo que for fiel ao Evangelho, ele é odiado pelas concupiscências do mundo. Porque o Evangelho de Jesus é uma pregação contrária à pregação do mundo corrompido. O mundo corrompido é egoísta, o mundo corrompido ele é prazeroso, o mundo corrompido ele é corrupto, o mundo corrompido ele é devasso, o mundo corrompido ele está caminhando a passos largos para a perdição. E todo aquele que se opor a qualquer um desses ensinamentos mundanos do mundo corrompido, se torna adversário deles. Por que hoje, a gente atualizando, a gente vê tanta oposição, tanta guerra contra aqueles que defendem a vida, por exemplo, aqueles que lutam contra o aborto, aqueles que lutam contra a ideologia de gênero, aqueles que lutam contra a corrupção. Por que são rejeitados? Por que são caluniados? Por que são desprezados? Justamente porque é incompatível a ideia evangélica, a ideia do Evangelho de Jesus, com a ideia
do mundo corrupto. Mas Jesus também fez uma promessa. Não é só de perseguição que os seus discípulos vivem. Não, os seus discípulos vivem da unção que Jesus deu. Os seus discípulos vivem do poder que o Senhor lhes concedeu. Os seus discípulos vivem de anunciar a boa nova, vivem de anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra da salvação. E por isso mesmo é que Jesus disse: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nós precisamos saber que a palavra que nós temos de promover o Evangelho, essa palavra não será desprezada. Por isso mesmo que a partir da nossa casa, nós precisamos ser verdadeiros evangelizadores, verdadeiros defensores da palavra de Deus. A partir da nossa casa, com o nosso testemunho de vida. Porque assim como ouviram a palavra de Jesus, Jesus disse: se vocês forem fiéis a mim, ouvirão a sua palavra também. Nós não temos ideia do efeito que pode fazer o nosso anúncio do Evangelho. Um convite que a gente faça a uma pessoa para participar de um seminário de vida no Espírito Santo, para participar de um congresso, para participar de um ECC, para participar de uma equipe de Nossa Senhora, por exemplo. Nós não sabemos o alcance que tem a nossa palavra. Jesus prometeu: assim como me ouviram, ouvirão a vocês também. E a prova de que essa palavra ela se cumpre hoje, faz 2000 anos que Jesus falou isso, numa região longínqua, lá no Oriente Médio, quando não existia esses meios de comunicação que tem hoje, quando não existia internet, algo que era para ter ficado só ali, mas porque a palavra de Deus, ela não tem fronteiras. Como é palavra de Deus, nada a retém. E como é palavra de Deus, e como Jesus quer se utilizar de nós, quer se utilizar daqueles que tiveram um encontro pessoal com Ele, Ele promete que ouvirão também a nossa palavra. É bem verdade que nós teremos oposição. Muitas vezes essa oposição é na nossa casa. Quantas vezes na nossa própria casa algumas pessoas são contrários ao pensamento do Evangelho de Jesus. Mas não podemos desanimar. Jesus disse que ouviriam a nossa palavra. Não vamos teimar, não vamos armar contendas, mas com sabedoria, com discernimento, anunciemos a palavra do Senhor, anunciemos o seu Evangelho, a semente vai ficar e um dia vai frutificar. O poder da palavra de Jesus é incomparavelmente maior do que as seduções do mundo corrompido. O poder da palavra de Deus, ela não tem limites, porque ela venceu a morte. Ela venceu o pecado. E é essa mesma palavra que venceu o pecado, que venceu a morte, é que disse que vocês serão meus discípulos. Ele diz isso, Jesus, a todo aquele que pega o seu Evangelho para compreendê-lo e vivê-lo. Então essa palavra é para você, meu irmão, essa palavra é para você, minha irmã, é para cada um de nós. Tomemos posse. E eu vou ler essa frasezinha de Jesus. Se guardaram a minha palavra, e ela é viva até hoje, 2000 anos atrás, como hoje, também guardarão a vossa. Não vamos desistir, não vamos desanimar, não vamos desanimar de anunciar a palavra de Deus, porque é a palavra da salvação. Façamos então esse compromisso agora de sermos esses anunciadores da palavra de Deus com a certeza que ela vai frutificar. Depois, contemplemos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha, João Paulo II,
Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.